Quando se fala em gastroplastia endoscópica, pensamos que se trata sempre de um mesmo procedimento. Mas a gastroplastia endoscópica, ela pode sim ter diferenças de uma realização de uma pessoa para outra. Infelizmente ou felizmente, isso é um procedimento operador dependente. Vai depender bastante da diligência do operador, do médico, em que está costurando, praticar uma costura ou uma técnica que seja mais fiel ou não, mais apertada ou não do que outros pacientes. Nesse sentido, na nossa clínica, a Clínica Scarpa-Endoscopia, já estamos fazendo há 4 anos esse procedimento, e durante esse tempo fomos aprendendo algumas coisas que são interessantes para trazer algum diferencial para o nosso paciente. Eu vou eleger quais são essas 4 coisas. A primeira delas, eu diria para você, que é o próprio padrão de costura. O padrão de costura determina, sim, o grau de fechamento desse estômago e também a durabilidade dessa costura. Aqui na nossa clínica, costumamos fazer pontos bem próximos um do outro, fazendo 15 a 25 vezes por cada linha de sutura que usamos, e costumamos fazer também aplicação de plasma de argônio sobre a parede do estômago para que essa aderência ocorra, essa fibrose que a gente está buscando acontecer, seja não só externa, como interna. Interna por causa da provocação com o plasma de argônio que nós fazemos, porque se não fizermos, internamente não há qualquer fibrose. E externamente, pela fibrose serosa, serose é possível quando você faz pontos muito aproximados e faz mais bites, mais vezes que você passa no estômago e mais linhas de sutura. 4 a 5 linhas de sutura tem sido a média que os pacientes pegam para conseguir fazer o fechamento adequado. Aqui vocês podem observar nessas imagens que nós vamos mostrar que a fibrose é intensa e isso se torna limitante para a expansão desse estômago definitivamente. Por isso que eu considero que a gastroplastia endoscópica seja um procedimento irreversível e que causa sim fibrose, como demonstrado nas imagens que nós estamos vendo. Um outro diferencial que nós acabamos aprendendo durante esse percurso foi a questão da dor. Esse procedimento não é um procedimento que dói muito, mas no dia que o paciente faz o procedimento, ele tem mais dor sim. É o dia que dá mais dor. No dia seguinte é muito pouca dor, e 2 dias depois, normalmente os pacientes não sentem mais nada. Esse é o padrão. Mas a gente teve uma coisa fortuita que ocorreu aqui na nossa clínica uma vez. Uma paciente, um dia que nós fizemos as três pacientes, e ela foi a última a realizar o procedimento e foi a primeira a ir embora. Nós ficamos curiosos com isso. Por que essa paciente teve uma recuperação tão rápida? E o meu anestesista disse que observou que a paciente chegou com um adesivo que o ortopedista dela havia pedido para ela colocar por um problema que ela tinha no pé, e ela chegou aqui com esse adesivo, um adesivo de morfina. E pensamos, será que isso tem a ver com esse adesivo? Optamos então por fazer um teste, compramos alguns adesivos e nós fizemos um score onde a gente podia avaliar a recuperação desses pacientes. Botávamos num paciente e não botávamos no outro. E realmente isso fazia muita diferença nos pacientes, na percepção da dor, do desconforto pós-procedimento. Passamos a adotar essa conduta. Mas ainda que nós colocamos o adesivo no paciente, a gente notou que isso não foi tão bom, tão legal, quanto tinha sido com aquela paciente que deu essa ideia. E nós falamos, bom, mas a paciente havia chegado aqui já com esse adesivo. Então nós optamos agora por dar para o paciente esse adesivo. Nós damos isso antes do dia do procedimento, o paciente coloca na véspera. E isso tornou ainda mais efetiva essa conduta. O nosso pós-operatório é um pós-operatório muito calmo, raro os pacientes se reclamarem muito, em algumas horas estão aptos a receberem alta e com baixa sensibilidade, sem muita dor, com muita tranquilidade, vão para casa. Um terceiro diferencial que eu considero importante, especialmente a nível psicológico, é a revisão que nós fazemos com 3 meses. O paciente que é daqui de São Paulo, obviamente temos pacientes do Brasil todo e às vezes de fora do país, e que não consegue fazer essa revisão com a gente. Mas os que moram por aqui e vêm fazer essa revisão com a gente acha bom. Por que nós achamos bom?
Para o paciente, existe toda essa preocupação dos pontos se abrirem, de a costura não ter ficado boa, deles terem romper ponto, toda essa questão. E isso está muito no imaginário das pessoas pelo fato de que foi feita uma costura. E por mais que o médico fala, não, isso não é assim que acontece, não vai abrir isso assim dessa forma, eles ficam preocupados. Então, com 3 meses, onde já houve tempo suficiente para ocorrer o que ia ocorrer a nível de fibrose, a nível de estabilidade, consolidação da sutura, meu paciente vem fazer uma revisão. Eu faço um filme antes de fazer a costura, eu faço um filme imediatamente após ter feito a costura. O meu paciente, todos os meus pacientes recebem por e-mail o seu filme antes e depois de costurar. O antes e depois do seu estômago. E com 3 meses eles vêm fazer uma revisão, onde a gente vai avaliar o tanto de perda que já ocorreu, vamos avaliar o padrão da costura que ficou e o padrão da fibrose que houve. E também aí vai ser filmado novamente e o paciente vai ter novamente esse filme junto de si. Isso é muito importante para acalmar psicologicamente o paciente, no sentido de ele saber, poxa, o doutor vai ver se a minha costura está tudo bem, se está tudo ok. Isso é legal, esse novo contato com o nosso paciente. Nós temos nossa clínica, nós recebemos o nosso paciente, não tem mais custo para isso, e nós fazemos essa revisão, nós mesmos fazemos para vermos como está a costura que foi feita. E, finalmente, o quarto diferencial que eu quero enumerar hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, é o fato de nós usarmos uma medicação chamada Emend. Essa medicação é uma medicação apropriada para quem vai fazer quimioterapia. Por causa daqueles vômitos clássicos da quimioterapia, essa medicação foi inventada para ajudar a segurar esses vômitos e ter um tratamento quimioterápico menos conturbado. Muito bem, a ideia é válida. Nós usamos essa medicação endovenosamente, fazemos na veia do paciente durante o procedimento. Por que fazemos isso? É uma medicação que ela tem um custo bastante alto, mas a gente optou por fazer isso porque nessas revisões de 3 meses que nós fazemos, uma de nossas pacientes tinha 2 dos 4 pontos que nós demos, eles tinham relaxado bastante, uma coisa incomum de acontecer, muito incomum mesmo, aqui no nosso serviço. Mas ela tinha feito isso, era uma paciente que já tinha usado o balão comigo, eu confiava na paciente e a perda dele estava muito lenta, muito vagarosa, e eu, na revisão, vi que esses 2 pontos, os pontos distais, ou seja, da parte distal de baixo do estômago, não a de cima, tinha relaxado, o que não é comum, que é comum quando acontece porque o paciente desobedeceu a dieta, é o ponto de cima. E eu fui ver o prontuário dela e eu vi que nas minhas anotações que ela tinha tido alguns vômitos aqui no pós-operatório, o que é incomum também. Mas esse esforço de vômito que ela fez, eu acredito que talvez por isso tenha feito esse relaxamento imediatamente após a costura. Então, a partir dessa paciente, eu optei por fazer essa aplicação de medicação, o que dá 5 dias, basicamente, sem náuseas e vômitos importantes. Esse procedimento não é costumeiramente como o balão, por exemplo, de dar náuseas e vômitos, não é. Mas a gente também não quer correr esse risco. Então, nós aplicamos essa medicação para deixar 5 dias o teu estômago paralisado, para que a sutura fique quietinha, para que não haja nenhum esforço ali e a gente ter um pós-operatório mais tranquilo também. Isso é um investimento que nós fazemos no sentido de conseguir para o nosso paciente um melhor resultado. Então, esses diferenciais fazem, vejam só, costurar o estômago, todo mundo pode costurar. Fazer a gastroplastia, eu fiz a gastroplastia endoscópica, você fez mas nós fizemos a mesma coisa. Isso é uma questão muito de como vai ser feito todo o processo. Não dá para igualar tudo que é feito em todos os lugares, porque cada médico tem uma conduta, tem um jeito de proceder, e nós estamos aqui hoje apenas pontuando coisas que nós gostamos de fazer para ajudar o nosso paciente a alcançar o resultado melhor possível. Um abraço a todos.